investindo em dólar, tá? Então, e eu vou começar a mostrar para você agora, vou até compartilhar aqui na tela do meu computador duas listas e eu já te explico o porquê. Acompanha esse raciocínio. Essa primeira lista que eu estou colocando aqui, já repare que Estados Unidos está no primeiro lugar e a Rússia no segundo lugar. E essa segunda lista aqui, a mesma coisa, Estados Unidos em primeiro e Rússia em segundo, tá? Então, primeiro ponto aqui que você pode perceber é que em ambos os casos, Estados Unidos em primeiro lugar e Rússia em segundo. Essa a curiosidade aqui, a intersecção dessas duas listas, mas você deve estar se perguntando o que elas representam, né? Então já coloco aí de novo para a gente entender. A primeira lista são os países produtores de gás natural e a segunda lista, os países produtores de petróleo. E por que eu estou te mostrando essas listas aqui? Porque a gente precisa entender o caminho, o cenário global, para a gente conseguir também entender quais são os ativos, os investimentos que vão performar melhor. Então, nessas duas listas a gente vê commodities, né? E principalmente por causa das sanções que a Rússia vem sofrendo, ela não está podendo negociar, né, essas commodities com grandes países do mundo, e isso acaba fazendo com que esse tipo de material ali de commodity fique mais escasso e logo o preço dele aumente, né? E aí, um dos países mais beneficiados, como a gente viu aqui nessas listas, é o próprio Estados Unidos. Então acompanha o raciocínio aqui comigo, tá? Se a gente consegue entender que um setor específico ele vai ter um desempenho melhor, né? Vai crescer mais por determinados motivos, que nem nesse caso aqui, as sanções que a Rússia está vivendo, é possível você ganhar dinheiro também com isso, né? Escolhendo os investimentos dessa classe de ativos, né? Então, petróleo e gás natural, daqui a pouco eu vou mostrar para você uma lista aqui, mas foram as melhores performances de 2022 na Bolsa de Valores norte-americana. E esse é o ponto, você não precisa saber exatamente qual vai ser a ação, a empresa que vai ter o melhor lucro. Você pode simplesmente fazer os seus investimentos voltado para alguma classe, para algum segmento, né? Identificando essa análise global, tá? Como você faz isso? Através de um tipo de investimento que se chama ETF, tá? Os ETFs, a sigla, é essa que a gente vai colocar aqui na tela, que significa Exchange Traded Funds. Basicamente, fundos negociados em bolsa. É como se fosse uma grande cesta de ativos e você comprasse com apenas um clique. Você está comprando como se fosse um fundo de investimento, mas ele é uma ação, né? É negociado na Bolsa de Valores. Por exemplo, existem alguns ETFs que investem só nesse ramo de petróleo ou gás natural. Quem investiu nesses ativos já lucrou muito e, óbvio, até que existe uma tendência de continuar crescendo. Que a gente consegue ver no mundo hoje, inflação alta, taxa de juros alta, são setores como de tecnologia, por exemplo, tendo uma desvalorização e esses setores mais tradicionais, né, como energia, por exemplo, petróleo e gás natural nos Estados Unidos, são muito mais energia do que qualquer outra coisa. Esses setores de utilities vêm crescendo muito. Então é possível direcionar os seus investimentos para uma classe dessa do jeito mais fácil, que são através dos ETFs. E dá só uma olhada aqui na minha tela a performance dos melhores ETFs do ano de 2022 até agora, tá? Que eu peguei lá no site do Yahoo. Todos esses aqui, desses 20 principais, a maior parte deles, aí cerca de 17, se não me engano, são ou de gás, ou de petróleo, ou de energia no geral, tá? Então a gente consegue ver até pelos nomes, né, dos ETFs, por exemplo. Aqui tem o gas, né? Ou seja, gás natural. O segundo lugar também, a gente tem vários outros. Como a gente vê assim escrito oil, seria mais voltado para gasolina, né? Ou então esse outro aqui embaixo, ó, energy exploration, tá? Então a gente vê um segmento, um setor, e aí com um ou dois cliques lá na plataforma, na sua corretora, você consegue aplicar, investir o seu dinheiro nesse tipo de investimento, nessa categoria. Ah, e olha só, falei para você que também é um grande potencial de pagamento de dividendos, né? Esse é um ponto importante. ETFs também existem no Brasil, só que aqui no Brasil eles não pagam dividendos, né? Lá nos Estados Unidos os ETFs pagam dividendos. E aí eu vou te mostrar agora 3 ETFs que pagam dividendos todos os meses. Então, como eu disse, é um setor, um segmento, a economia americana, né? Tem essas classes de ativos, os ETFs lá são muito, muito sólidos.
conheço pessoas que só investem em ETFs porque são muito diversificados e é um jeito muito fácil de investir. Então dá uma olhada nesse primeiro ETF aqui que eu separei para a gente ver. Esse site aqui ele é bem legal, ó, dividend.com, e esse aqui é o ETF, o código dele é o AMZA, tá? É o InfraCap MLP ETF. E ele teve um retorno aí só com dividendos de 8,84%, tá? É o yield, né? Dividend yield dele. Uma participação de mercado aí de 302 milhões e o preço, a cotação dele agora está 29,85 e o retorno anual aí dele mais ou menos 13,8%, tá? Então, um dos exemplos aqui do setor de petróleo, gás, né, e de energia que paga dividendos todos os meses, e os próximos dois exemplos aqui pagam muito mais. Dá uma olhada. Esse daqui é da ProShares, né? O código é o OILK. Tá? Então é um ETF que você compra e aí você está exposto a esse mercado. Teve uma rentabilidade bem alta aqui já esse ano, 17,6%, e um dividend yield de 22,82%, né? Extremamente alto. Só não tão alto quanto esse terceiro exemplo que eu já coloco aí na tela, que é o USOI da Credit Suisse, tá? Que está pagando um dividend yield de 47,5%. Não é nada comum ver algo desse nível aqui, mas é muito alto, tá? Primeiro, pelo setor, né? Como a gente já falou, essa movimentação, as maiores valorizações vieram dessa linha aqui, desse setor de óleo, gás e energia elétrica. E um detalhe é que esse ETF, sim, como a gente vê aqui, ó, Oil, ele é, né, dessa parte de energia, de petróleo, etc. Só que ele é covered calls. Eu vou até colocar aqui em português, que a gente vê que são compras cobertas, né? Então ele é um instrumento também mais avançado do mercado financeiro que faz potencializar esse ganho em cenários positivos. O mais importante de tudo é você saber que é fácil você definir uma linha de investimentos e aí você não precisa ter uma tacada certeira. Você pode comprar então esse conjunto de investimentos através de um ETF, por exemplo, né? Inclusive, eu sempre recomendo que você abra uma conta na Avenue, né, a Avenue Securities, que é a corretora americana especializada em brasileiros, tudo em português lá, porque você consegue negociar qualquer um desses ETFs lá dentro, do mesmo jeito que você compra qualquer ação ou título do Tesouro Nacional do Brasil,